Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês a continuação das meditações de Marco Aurélio, livro 2. Inicie amanhã dizendo para si mesmo: hoje devo cruzar meu caminho com os intrometidos, com os ingratos, com os arrogantes, os traiçoeiros, os invejosos e os mal-humorados. Tudo isso lhes afeta pelo fato de serem ignorantes do bem e do mal. Eu, porém, que contemplei a natureza do bem, e que vi a beleza, e que igualmente observei o mal, e percebi o seu horror, e que ainda refleti sobre a natureza daqueles que incorrem no erro, e descobri que eles também me são aparentados, não somente pelo sangue ou pelo nascimento, mas por participarem da mesma inteligência e da mesma origem divina. Já não posso temer que me causem dano algum, pois ninguém, além de mim, pode reformar o meu próprio mal. Tampouco eu poderia me zangar com um parente, muito menos odiá-lo. Pois que nós fomos criados para a cooperação mútua, como os pés, as mãos, as pálpebras e os dentes superiores e inferiores. Assim, agir contra o próximo é algo contrário à natureza e deve ser evitado. O que eu sou, afinal? Um bocado de pele, um sopro e uma alma reinante. Jogue fora os seus livros. Não se distraia mais com eles, já que não há mais tempo para tal. Mas, como se estivesse já próximo da morte, despreza as coisas do corpo. Ele é nada mais do que sangue e ossos, uma rede de nervos, veias e artérias. Veja também o que é a respiração, um bocado de ar, e nem sempre o mesmo, mas a cada momento expirado para logo ser novamente inspirado. A terceira coisa é a alma reinante. Considere isso, você já é um homem velho, não deixe mais que ela seja uma escrava, arrastada para cá e para lá, como um fantoche para atividades monótonas. Não permita que ela maldiga o seu presente, nem que se encolha ante o futuro. Tudo o que vem dos deuses é cheio de providência. Aquilo que advém de fortuna não se encontra separado da natureza ou livre de entrelaçamento e do envolvimento com as coisas que são regidas pela providência. Dela fluem todas as coisas, para o avanço e a vantagem de todo o universo, do qual você mesmo é parte. Assim, o que surge da natureza, do todo, é bom para cada uma de suas partes, de modo que a natureza mantém a si mesma. Desta forma se preserva o universo, pela constante alternância de seus elementos e pelas transformações dos compostos formados por eles. Deixa que tais princípios sejam o suficiente para suas elucubrações, deixa que eles sirvam de alicerce para elas, mas livre-se de sua sede por livros, para que não morra murmurando axiomas e seja verdadeiramente alegre e agradecido aos deuses do fundo do coração. Lembre-se de que há quanto tempo tem colocado de lado tais reflexões e de quantas oportunidades recebeu dos deuses para retornar a elas, e desperdiçou. Hoje você deve pelo menos se dedicar a perceber de qual universo faz parte e de qual governador universal a sua existência é um fluxo. Um período limitado de tempo lhe foi concedido, e se não o aproveitar para limpar as brumas de sua mente, o tempo escorrerá junto com sua vida, para nunca mais retornar. Em todo momento, pense constantemente como um romano e como um homem que possa cumprir o seu dever com dignidade, simples e perfeitamente, com afeição, com liberdade e com justiça, aliviando a si mesmo de qualquer outro tipo de pensamento. Você conquistará tal alívio caso realize cada ato de sua vida como se fosse o último, colocando parte de si todo descuido e toda aversão apaixonada aos ditames da razão, assim como toda hipocrisia, toda vaidade e todo descontentamento para que lhe foi dado. Você já viu quão poucos são os princípios com os quais, se dominados por um homem, se pode viver uma vida que flui em tranquilidade e se assemelha à existência dos deuses? Pois que sua parte, mesmo os deuses, não exigirão nada mais daquele que pratica tal filosofia em vida. Você violenta a si mesma alma minha. Já não há mais oportunidade para honrar-se. A vida é curta para todos, e esta alma, mesmo estando próxima do fim, insiste em reverenciar não a própria felicidade, mas coloca nas almas alheias. Acaso as coisas externas que caem sobre seu caminho o distraem? Dê a si mesmo tempo para aprender algo novo e bom,
e pare de se deixar levar pelo turbilhão. Mas você também deverá evitar ser carregado para o extremo oposto, pois que há insensatos que esgotaram-se em vida por conta da sua atividade frenética, sem que tivessem realmente um objetivo ao qual pudessem direcionar cada um de seus movimentos, e numa palavra, todos os pensamentos. Enquanto não observa o que se passa na mente dos demais, raramente se viu um homem feliz. Aquele, porém, que não observa o que se passa em sua própria mente, será necessariamente infeliz. Isso você deve sempre manter em sua mente, o que é a natureza do todo e o que é a minha natureza, e como isso se relaciona com aquilo, e a qual parte lhe cabe, e de que espécie de todo, e quem ninguém impeça de falar e agir sempre de acordo com a natureza da qual você é parte. Teofrasto, em sua classificação dos maus hábitos, o tipo da comparação que se faz de acordo com o senso comum da humanidade, diz, como um verdadeiro filósofo, que as ofensas cometidas pelo desejo são mais condenáveis do que aquelas que se relacionam com a raiva, pois aquele que é afetado pela raiva parece se afastar da razão com certa dor e certo mal-estar inconsciente. Aquele, no entanto, que ofende pelo desejo, sendo possuído pelas cegas paixões, parece, de certa forma, se comportar de modo mais intempestivo e efeminado em suas ofensas. Dessa forma, de um jeito digno da filosofia, ele defendeu que a ofensa cometida com desejo é mais condenável do que aquela cometida com dor. A última, no geral, lembra uma pessoa que foi primariamente provocada e, pela dor de sua indignação, foi compelida à raiva. A primeira, no entanto, demonstra uma pessoa movida pelo seu próprio impulso de fazer o mal, sendo compelida a fazê-lo pelo seu próprio desejo. Como é possível que você deixe esta vida a qualquer momento? Ajuste cada um de seus atos e pensamentos, levando tal fato em consideração. No entanto, caso existam, os deuses abandonar o mundo dos homens não é algo que mereça temor, pois que os deuses não irão chafurdar-lhe no mal. E caso os deuses de fato não existam, ou caso não tenham nenhum interesse pelos afazeres humanos, de que me valerá viver num universo sem os deuses ou sem providência divina? Mas em realidade eles existem e têm interesse pelas coisas humanas, e eles colocaram sob o poder de um homem todos os meios necessários para permitir que ele não se chafurde no mal. E acerca do restante, caso houvesse algum grande mal, para tal, eles também providenciaram os meios para que esteja sob o poder do homem não ser seduzido pela tentação. Assim, se algo não pode corromper um homem, como poderia corromper a sua própria vida? Não será nem por tê-lo ignorado, nem por tê-lo conhecido sem o poder prevenir, nem remediar, que a natureza do universo terá deixado de escapar este mal. Tampouco a natureza incorre num erro tão grande, seja por impotência ou incapacidade de permitir que o bem e o mal devessem ser repartidos indiscriminadamente entre os bons e os maus. Mas certamente a morte e a vida, a honra e a desonra, a dor e o prazer, todas essas coisas afetam indiscriminadamente aos homens bons e aos maus, sendo elas coisas que não nos tornam nem melhores nem piores. Portanto, elas não são nem boas nem más. Quão rápido todas as coisas desvanecem, em todo o universo os próprios corpos e no tempo a lembrança deles. O que será a natureza de todas as coisas sensíveis, particularmente aquelas que nos atraem pela isca do prazer, ou nos aterrorizam pela dor, ou ainda aquelas cujo brilho passageiro nos destina? Quão sem valor, desprezíveis, sórdidas e perecíveis e mortas, cabe à nossa faculdade intelectual tomar consciência disso. É igualmente observar a quem as opiniões e os buchichos conferem fama, e refletir acerca que é a morte e o fato de se um homem a encara em si mesmo e por um poder de abstração reflexiva a separa de todos os fantasmas imaginários que lhe associamos. Ele então, enfim, perceberá que ela é nada mais do que uma operação da natureza, e se alguém tem medo de uma operação natural, é infantil. No entanto, a morte não é apenas uma operação da natureza, mas também algo que conduza ao seu cumprimento. E ainda se deve observar como um homem se aproxima da divindade, e por qual de suas partes, e quando esta parte se encontra inclinada para tal. Não há nada mais miserável do que um homem que vive rodando em torno das coisas, sondando sobre o que há abaixo da terra, como diz o poeta.
e buscando conjecturar o que se passa na mente de seus vizinhos, sem se perceber que já lhe seria suficiente atentar para o seu próprio demo e reverenciá-lo com sinceridade. E tal reverência consiste em mantê-lo puro, livre de afetação das paixões, da irreflexão e da irritação para o que vem dos deuses ou dos homens. Pois o que vem dos deuses merece veneração pela nossa excelência, e o que vem dos homens é digno de nossa afeição, pois eles são nossos parentes. Em alguns casos, de certa forma, eles merecem despertar nossa piedade, pois que são ignorantes do bem e do mal, uma ignorância comparável àquela que não nos permite distinguir o que é branco do que é preto. Mesmo que você fosse viver por 3.000 anos, ou ainda 10 vezes mais, ainda assim deveria lembrar-se que nenhum homem perde vida alguma além daquela que vive hoje, nem vive outra vida além daquela que se vai. Assim sendo, as vidas mais longas e as mais breves por fim se equivalem, pois que o presente dia é o mesmo para todas as vidas, embora o dia da morte seja particular a cada uma delas. Dessa forma, tudo o que se perde se assemelha a um breve momento, pois um homem não pode perder nem o passado nem o futuro, e como ele pode ser privado daquilo que nunca possui? Você deve, portanto, ter essas duas coisas em mente. A primeira, todas as coisas, por toda a eternidade, são aparentadas e giram em círculo, de modo que pouco importa se um homem observa as mesmas coisas por um século ou 2, ou por um período infinito de tempo. A segunda, que aquele que vive por muitos anos e aquele que morre cedo perdem a mesma coisa. Assim sendo, o presente é a única coisa que pode ser privada de um homem, pois a realidade é a única coisa que lhe pertence. A um homem não pode ser privado daquilo que não tem. Lembre-se de que é tudo questão de opinião. Por exemplo, o que foi dito pelo cínico Mônimo é nada mais de que sua opinião manifesta. E da mesma forma, se alguém extrai da sua opinião o que ela traz de verdade e se reflete adiante, estará igualmente se manifestando. A alma de um homem violenta a si mesma antes de tudo, quando se torna um abscesso, como se fosse, tanto quanto possível, um tumor no tecido do universo, pois que se aborrecer com tudo o que ocorre é separar-se da natureza, naquele ponto onde está contida a natureza de todas as demais coisas. Também violenta a si mesma a alma que se afasta dos demais, ou que se aproxima de alguém com a intenção de causar dor, como no caso das almas afetadas pela raiva. É igualmente violenta a si mesma a alma que é dominada pelo prazer ou pelo sofrimento, e ainda violenta a si mesma a alma que, ao interpretar seu papel na sociedade, age ou fala faltando com a sinceridade e a verdade. Finalmente, violenta a si mesma a alma que se permite agir sem ter um objetivo claro, realizando as coisas sem reflexão e sem considerar o que elas são, pois que até mesmo a menor ação deve ser realizada tendo algum ponto de caminho em mente. Afinal, o objetivo dos seres racionais é seguir a razão e a lei das tradições mais antigas e veneráveis. O tempo da vida humana é um ponto, sua substância é um fluxo e sua percepção é limitada. A composição de seu corpo é sujeita à putrefação, e a sua alma vive em redemoinho, sendo a sorte de seus dias um enigma, e a fama alcançada nada mais do que o fruto estéril da opinião alheia. E para resumir numa palavra, tudo que pertence ao corpo é como um rio, e tudo que pertence à alma é sonho e fumaça. A existência humana é como uma campanha de guerra, uma estrada temporária num mundo estranho, e mesmo após toda a fama que se possa galgar em vida, fatalmente vem o esquecimento. O que será, portanto, que pode nos servir de guia? Uma coisa, somente uma, a filosofia, mas isso consiste em manter nosso próprio démon livre e intocado de toda violência, acima das dores e dos prazeres, realizando nada sem um propósito, muito menos pela vida de falsidade e da hipocrisia, que não se deixa afetar pelo que os demais homens fazem ou deixam de fazer, e além disso, que aceite com serenidade tudo o que ocorre e toda a parte que lhe cabe receber, seja como for, pois que tudo surge da mesma fonte onde você mesmo veio ao mundo. E finalmente, que espere a chegada da morte com a mente tranquila, tendo em mente que ela é mais nada do que a dissolução dos elementos que compõem cada ser vivo. Assim, conforme não há nenhum dano para os elementos em si, enquanto transformam-se continuamente uns nos outros, porque um homem deveria nutrir alguma apreensão
acerca da dissolução e da transformação de tudo o que há, pois isso ocorre de acordo com a natureza e não pode ser mal. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.